Olá pessoal, tudo bem? Seu professor querido Felipe Guerra, estou morrendo de saudade de vocês. Hoje nós vamos falar sobre a aula 4 de técnicas de redação. Eu tô aguentando mais esse negócio de gravar aula, cara. Quero ver gente! Quero ver gente! Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, então hoje nós vamos falar o finalzinho aí da parte de dissertação. Muita gente tá me mandando material muito bom. Eu acho engraçado que muita gente se preocupou com aquele comentário que eu fiz, né? Que tinha uns trabalhos que estavam meia boca, assim. É engraçado que as pessoas que vão bem se preocupam. E as pessoas que fazem o trabalho meia boca nem entram em contato, se pá, nem viu o vídeo, né? Mas vamos lá, vamos dar continuidade na aula maravilhosa de hoje. Então aqui, ó, separei para vocês aula de número 4, né? Deixa eu arrumar aqui para ficar legal, para todo mundo conseguir enxergar bonitinho. E hoje, gente, eu quase não vou aparecer no vídeo, porque nós vamos fazer uma leitura super interessante aqui na aula 4, né? Uma leitura de uma dissertação super bem feita. E vamos analisar essa dissertação, né? Então nós temos aqui, ó, sugestão de produção de texto com base nos esquemas que nós falamos na aula anterior, né? Então existe o esquema básico da dissertação que funciona como? No primeiro parágrafo, né, é o tema, mais o argumento de número 1, mais o argumento de número 2, mais o argumento de número 3. Lembrando que você está apresentando o argumento, você não está desenvolvendo, né? No segundo parágrafo, a gente pode colocar aqui, ó, o desenvolvimento do argumento 1. No terceiro parágrafo, o desenvolvimento do argumento 2. No quarto parágrafo, o desenvolvimento do argumento 3. E no quinto parágrafo, uma expressão inicial, né, de conclusão, mais a reafirmação do tema final. Pessoal, esses 5 parágrafos aqui, lembrando que vocês têm que fazer isso em 35 linhas no máximo. E dependendo do lugar onde você for fazer essa dissertação, até menos, né? Eu já vi lugares onde eram 25 linhas. Então, você tem que ter isso muito bem pensado para não chutar, tipo, encher linguiça aqui e perder linha nos outros argumentos. Beleza? Nossa, Felipe, isso é impossível. Não é. Você tem que focar e escrever bem, né? Não ficar enchendo linguiça. Então a gente tem aí, né, o tema e o ponto de vista. Então eu trouxe um exemplo aqui para vocês, né? Chegando ao terceiro milênio, o homem ainda não conseguiu resolver graves problemas que preocupam a todos. Isso aqui, gente, é um ponto de vista, né? É um tema que foi dado com um ponto de vista, né? Por quê? Né? Aí o primeiro argumento. Então, vamos só lembrar aqui, né? Qual é o ponto de vista? Qual é o tema? Chegando ao terceiro milênio, o homem ainda não conseguiu resolver graves problemas que preocupam a todos. Por quê? Primeiro argumento, porque existem populações imersas em completa miséria. Realmente. Argumento 2, a paz é interrompida frequentemente por conflitos internacionais. É um argumento. E o terceiro argumento, o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico. Então, esses são os 3 argumentos que a pessoa apresentou baseado nesse tema. Que tema que é? É um tema que tem um ponto de vista, que é: estamos chegando no terceiro milênio, né? E o homem ainda não conseguiu resolver graves problemas que preocupam a todos, independente da nacionalidade, independente do credo, da religião, né? Essa coisa arada toda. Então, ó, o texto desenvolvido. Então nós temos aqui a introdução. Chegando ao terceiro milênio, o homem ainda não conseguiu resolver os graves problemas que preocupam a todos, pois existem populações imersas em completa miséria, a paz é interrompida frequentemente por conflitos internacionais e, além do mais, o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico. Reparem, né, aqui que nós usamos aí
né, algumas expressões para fazer a ligação dos argumentos. Então foi colocado aqui, foi feita uma introdução e foi colocado os 3 argumentos aí, né? Primeiro parágrafo, desenvolvimento do primeiro argumento. Embora o planeta disponha de riquezas incalculáveis, estas mal distribuídas, quer entre estados, quer entre indivíduos, encontramos legiões de famintos em pontos específicos da Terra. Nos países de terceiro mundo, sobretudo em certas regiões da África, vemos com tristeza a falência da solidariedade humana e da colaboração entre nações. Pessoal, o exemplo de parágrafo bem feito, hein? A pessoa usou uma série de palavras que a gente não tem o hábito de usar toda hora, ou seja, enriquece o parágrafo, faz com que a gente queira ler mais, né? Argumentou, né, desenvolveu o primeiro argumento de maneira sucinta, mas extremamente eficiente, né? E agora a gente vai aí para o segundo parágrafo. Além disso, nestas últimas décadas, temos assistido com certa preocupação aos conflitos internacionais que sucedem. Muitos trazem na memória a triste lembrança das guerras do Vietnã e da Coreia, as quais provocaram grande extermínio. Em nossos dias, testemunhamos conflitos na antiga Iugoslávia em alguns membros da comunidade dos Estados Independentes, sem falar da Guerra do Golfo, que tanta apreensão causou. Mais uma vez, gente, nós temos aí um desenvolvimento excelente, né? Uma rica utilização do vocabulário da nossa língua, né? Fica gostoso ler, além de uma coisa muito importante que eu chamo a atenção de vocês, que é o quê? Um conhecimento profundo do argumento que ele está utilizando, né? Exemplo, eu não faço a menor ideia, né, de conflito na Iugoslávia, mas a pessoa que está falando sabe, então ela tem esse embasamento muito legal. Uma coisa que eu quero que vocês reparem também é que é o seguinte, ele usou de ponto final e na mesma linha, então continua o mesmo parágrafo, porém ele deu uma pausa rigorosa, fazendo com que aconteça uma reflexão sobre aquilo que veio e está por vir, né? E o terceiro parágrafo, né? Outra preocupação constante é o desequilíbrio ecológico provocado pela ambição desmedida de alguns, que promovem desmatamentos desordenados e poluem as águas dos rios. Tais atitudes contribuem para que o meio ambiente, em virtude de tantas agressões, acabe por se transformar em local inabitável. Pessoal, fechou então o terceiro desenvolvimento, o terceiro parágrafo com o desenvolvimento do terceiro argumento, né? Aí depois a gente vem aqui para a conclusão. Desculpa, deixa eu arrumar isso aqui para vocês, espera aí. Opa! Lá. Então pronto aqui, ó. Vamos lá. Conclusão, né? Em virtude dos fatos mencionados, os 3 argumentos, somos levados a acreditar que o homem está muito longe de solucionar os graves problemas que afligem diretamente uma grande parcela da humanidade e indiretamente a qualquer pessoa consciente e solidária. É desejo de todos nós que algo seja feito no sentido de conter essas forças ameaçadoras. Então a conclusão, ele pegou os 3 argumentos, né, e encerrou num pensamento que é importante, né, que a gente comece a refletir sobre os argumentos que foram apresentados para chegar numa conclusão satisfatória para todo mundo, né? Esse exemplo ficou bem legal. Aí a gente tem outra redação aqui, né, que é a redação da Isabela Carvalho Leme Vieira da Cruz, do Rio de Janeiro, e essa redação dela foi nota 1000 em 2011, se não me engano, no Enem, tá? Essa eu só vou ler para vocês verem como é que
a montagem que foi discriminada aqui, né, como é que vai fazer, né, ela utilizou numa redação direta, beleza? O fim do grande irmão. Câmeras que gravam qualquer movimento, telas transmitindo notícias a todo minuto, o Estado e a mídia controlando os cidadãos. O mundo idealizado por George Orwell em seu romance em 1984, onde aparelhos denominados teletelas controlam os habitantes de Oceania, vem se tornando realidade. Com a televisão e principalmente a internet, somos influenciados, para não dizer manipulados, todos os dias. Essa foi a introdução. Primeiro parágrafo do desenvolvimento. Tal influência ocorre majoritariamente através da mídia e da propaganda. Com elas, padrões de vida são disseminados a uma velocidade assombrosa, fazendo a sociedade, muitas vezes privada de consciência crítica, absorvê-los e incorporá-los como ideais próprios. Desse modo, deixamos de ter opinião particular para seguir os modelos ditados pelo computador, acreditando no que foi publicado sem o devido questionamento da veracidade dos fatos apresentados. Segundo parágrafo. Com isso, as novas redes sociais surgidas nesse início do século XXI se tornam os principais vetores da alienação cultural e social da população, uma vez que todos possuem um perfil virtual com acesso imensurável a todo tipo de informações. Por isso, diversas empresas e personalidades se valem da criação de perfis próprios, atraindo diversos seguidores, aos quais impõem a sua maneira de agir e pensar. Esses usuários, então, se tornam mais vulneráveis e suscetíveis à manipulação virtual. Vamos para o terceiro desenvolvimento. Outro ponto negativo dessas redes, como o Facebook e o Twitter, é o fato de todos os conteúdos publicados ficarem armazenados na internet, permitindo a determinação do perfil dos usuários e a escolha da melhor maneira midiática de agir para conquistá-los. Além disso, o uso indiscriminado de tais perfis possibilita a veiculação de imagens ou arquivos difamadores, servindo como ferramenta política e social para aumentar a credibilidade de determinadas personalidades, como ocorre com Hugo Chávez em sua ditadura na Venezuela, e comprometendo outras com falsas denúncias, por exemplo. A conclusão. Diante disso, é necessária a aplicação de medidas visando a um maior controle da internet, a implantação na grade escolar brasileira do estudo dessas novas tecnologias de informação, incluindo as redes sociais, e a consequente formação crítica dos brasileiros. Seria um bom começo. Só assim poderemos negar as previsões feitas por George Orwell e ter um futuro livre do controle e da alienação. Muito bem, pessoal. Nós tivemos aí 2 exemplos de como montar uma dissertação perfeita, né? É lógico, vou pedir um trabalhinho para vocês conseguirem fazer da melhor maneira possível uma dissertação. Felipe, você vai dar hoje o trabalho? Não, tá? Eu vou dar semana que vem para a gente poder fazer. Só que daí eu quero que vocês sigam esse esquema. Inclusive, eu vou explicar melhor depois, mas eu quero que vocês discriminem e depois me mostrem o trabalho todo pronto. Beleza? É só isso? Claro que não, né, gente? Imagina, hoje tem coisa pra caramba pra gente ver. Olha só que legal. Opa, deixa eu dar aqui um zoom aqui pra vocês. Então vamos lá, né? Em síntese, o que a gente tem que observar? Simplicidade. Use palavras conhecidas e adequadas. Clareza. O segredo está em não deixar nada subentendido, nem imaginar que o leitor sabe o que você quer dizer, né? Você tem que ser claro e objetivo. Falar em objetivo, objetividade. Você tem que expressar o máximo de conteúdo com o menor número de palavras possíveis. Unidade. Você deve traçar uma linha coerente do começo ao final do texto.
E por último, e uma das coisas mais importantes, e é onde as pessoas mais pecam, leia e releia. Lembre-se, é fundamental pensar, planejar, escrever e reler o seu texto. A leitura é para o intelecto, o que o exercício é para o corpo. A leitura torna o homem completo, a conversação torna-o ágil e o escrever dar-lhe precisão. Obrigado a todos. Esse foi o final aí da nossa parte de dissertação. Então, pessoal, uma coisa que eu não quero que vocês esqueçam nunca é: faça, independente de ser uma dissertação, uma redação, uma lista de compras, faça a escrita e releia o que você colocou. Por quê? Porque às vezes a gente pensa de maneira mais rápida que escreve. Então a gente pode cometer o erro de pular uma frase, pular tipo uma palavra, né? É comum às vezes, isso acontece toda hora, né? Eu tô digitando prova, aí depois na hora que eu tô entregando a prova, o aluno, professor, não entendi aqui. Daí eu vou ler, eu falo, mas tá fácil. Aí tá faltando uma palavra. Por quê? Porque eu pensei mais rápido do que eu estava digitando, do que eu estava escrevendo. Isso é comum. Então, terminou de escrever, releia sempre. E para a próxima aula, segunda-feira, eu vou dar um exercicinho para vocês sobre essa montagem aí. Beleza, gente? Pessoal, um abraço, um beijo, fique em casa e força para todos nós. Tchau, tchau.